quero perguntar nessa noite, e você responda para você mesmo. O que tem inquietado a tua alma e o teu coração? Lá no recôndito do teu coração, que às vezes eu não sei, como pastor auxiliar aqui, o pastor Oídes, como titular, não sabe, os pastores não sabem, pouca gente sabe, mas há algum motivo que porventura esteja inquietando o teu ser. E nesta noite o Espírito Santo te trouxe aqui, para que ele pudesse direcionar a tua alma e ao teu coração esta palavra: não estejais inquietos por coisa alguma. Talvez você pode olhar para mim e dizer assim: pastor Samuel, o senhor não conhece a situação que eu estou atravessando. De fato, eu não conheço, não sei. Mas como sempre nós dizemos aqui, nós conhecemos a grandeza do Deus que eu e você serve. Deus que os céus e a terra não cabem à grandeza da sua soberania e do seu poder. Esse é o Deus que nós servimos. Deixe-me dizer algo mais sobre isto aqui. Alguém diz que essa questão de ansiedade é um dos males mais democráticos da nossa época, porque tem atingido crianças, jovens, velhos, atinge o pobre, atinge o rico, atinge o intelectual, atinge o indouto. Não existe pessoas nesta vida que às vezes o coração e a alma não esteja inquieto por alguma situação que esteja atravessando. Crianças, de quando em vez eu ter uma neta que chega lá em casa e ela chega preocupada com certas coisas, e ela vem fazendo perguntas para a gente, e eu digo para ela assim: Jordana, isso não é coisa para você se preocupar, você é uma criança, por que preocupar com isso? Isso é coisa para gente grande preocupar. Às vezes nós os adultos, se nós não tivermos cuidado, nós deixamos até as nossas crianças envolvidas em certas preocupações e situações que porventura a gente esteja envolvidos nela. Esta palavra ansiedade, ou esse mal por nome ansiedade, lá no grego diz que a raiz dessa palavra é estrangulamento. O estrangulamento da alma, a alma da pessoa estar estrangulada por algum motivo, por alguma situação que a pessoa esteja passando. Mas é a mesma coisa que sufocar alguém, ou apertar o pescoço de alguém. Imagine vocês, alguém sufocando a gente aqui, ó. Isso é para trocar em miúdos um pouco, que é ansiedade. Sufocar a pessoa. Se a gente olhar no dicionário, está escrito assim: é um estado emocional doloroso, marcado por inquietude, medo, acompanhado por certo grau de perturbação do sistema nervoso. Às vezes a gente é crente, está na igreja, viemos aqui ouvir a palavra de Deus, e você está sentado aí, mas alguma coisa está perturbando esse coraçãozinho aí. Não é? Alguma coisa está incomodando e não está, faz com que a gente nem concentre na palavra de Deus que está sendo explicitada. Eu já citei algumas vezes aqui quando Jesus encontrou aqueles 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Em outras palavras, Jesus estava perguntando: qual a causa do coração sobressaltado de vocês? O que é que está inquietando a alma de vocês? Por que estáis tristes? Gary Collins, não sei se eu falei certo, pastor Enoque, no livro Aconselhamento Cristão, ele diz assim, que a ansiedade é a sensação interna de insegurança, de preocupação, de inquietação ou temor, que acompanha um descontrole até mesmo físico, um descontrole emocional, e atinge o nosso físico também. Muitas pessoas dizem que a maioria das pessoas que procuram os médicos hoje, por algum sintoma físico que a pessoa esteja sofrendo, a causa é ansiedade.
São essas neuroses que atacam a pessoa. E aí dói o corpo, a pessoa corre para o médico. E a causa é a ansiedade. Veja que o negócio é sério, irmãos. Não estejais inquietos por coisa alguma. A palavra de Deus é essa. Deixe-me dizer aqui para os irmãos, quais são as principais, existem muitas, mas quais são as principais causas de ansiedade das pessoas e às vezes nossas, como crentes em Jesus Cristo. Alguém divisou aqui dizendo, existem algumas causas sociais, que são cuidados excessivos com a vida. Nós somos crentes, aceitamos Jesus como Salvador, e de repente, se a gente não vigiar, nós ficamos preocupados com a nossa vida, com o nosso amanhã, com o nosso futuro, né? Em construir um futuro bom e duradouro, e isso começa a tirar a nossa paz, começa a tirar a nossa tranquilidade. Essa é uma causa social. Cuidados excessivos com a vida, com bens, com os perigos que a vida às vezes ela nos apresentam, né? Cuidado com filhos. Há pessoas que às vezes não têm tranquilidade para enviar o seu filho para a escola, e a pessoa fica sobressaltada e pensando em tudo que pode acontecer. São causas sociais e que vêm trazer ansiedade aos corações. Existem outras chamadas causas emocionais, que é a pessoa às vezes se sentir rejeitada por alguém, a pessoa se sentir desamparada por alguém, questão de relacionamento. Você amava uma pessoa e de alguma forma essa pessoa foi tirada da sua vida, às vezes até mesmo por causa da morte, ou essa pessoa foi embora. E o certo é que as emoções do crente às vezes fica abalada, fica doente. São causas emocionais. A nossa própria autoestima, a questão da solidão. Quantas pessoas que hoje, se não tiver cuidado, você vai estar assentado no meio de uma multidão, como nós estamos aqui, e se sentindo só. Se sentindo só. Gente, parece que eu estou sozinho no mundo. Pessoas que às vezes têm dificuldade de ter um amigo, de compartilhar com um irmão, com um obreiro, com uma pessoa amiga. E a pessoa está rodeada de pessoas e se sentindo a pessoa mais solitária da face da terra. Ah, mas nós somos crentes. Mas pode estar acontecendo com um crente. E existe outra chamada causa espiritual. Essa causa espiritual é a nossa fé, que muitas vezes ela está vacilante. Porque quando a nossa fé está firmada na rocha, chamada Cristo Jesus, e nós estivermos firmados nele de verdade, eu acredito que não tem lugar para ansiedade, não. Quando nós aprendemos a descansar nele, ou nos braços dele, e saber que ele é dono da nossa vida, e a nossa vida está nas mãos dele. Isso não é fácil, não. Isso é difícil. Por isso que nós, às vezes, como crentes, como servos de Deus, se nós não tivermos cuidado, a nossa fé começa a ficar vacilante. E nós começamos a ficar ansiosos e inquietos por tantas situações. O mundo que nós estamos vivendo hoje, talvez se resumir o nosso mundo em uma palavra só, é um mundo chamado problemas. As pessoas parecem que estão com essa palavra na boca. A gente atende as pessoas aqui e conselha, pastor, eu estou com um problema. Interessante que até o próprio pecado hoje, quando a pessoa peca, ela não chega e diz, pastor, eu pequei, eu falhei contra Deus. Não, estou com um problema. Substituíram a palavra pecado por problema. Tudo é problema. Problemas na vida. Problema é problema, pecado é pecado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Aquela dificuldade que às vezes a pessoa tem para confessar. E às vezes nós nos tornamos crentes assim meio que incrédulos. E a nossa fé começa a vacilar. E nós começamos a ficar preocupados com tantas situações que estamos vivenciando.
que de repente a gente esquece que é crente, e que nós precisamos estar descansados é nele, é em Deus, é no Senhor. É no Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. É a palavra de Deus para nós nessa noite. Existem outras causas, por exemplo, a pressão da nossa vida moderna. A vida moderna hoje, irmãos, está exigindo muito, especialmente os jovens. Especialmente os jovens. Hoje as crianças, os jovens vão para a escola, os adolescentes. Há uma pressão muito grande sobre os adolescentes. Você tem que estudar muito, você tem que ser o melhor. Mas a minha esposa, às vezes a gente almoça num restaurantezinho ali perto de casa, e muitos estudantes de um colégio desses que faz aquela pressão psicológica nos jovens, eles vão para ali. E às vezes nós estamos saindo meio-dia e meio, 1h, e chega aqueles jovens novos, 16, 17 anos de idade, mas você vê que eles estão exaustos, eles estão assim, cansados, esgotados, porque a escola exige muito. Pela misericórdia de Deus, eu tenho um neto, que lá na escola onde ele estuda, às vezes ele é o primeiro da turma, às vezes é o segundo, o Estevão. Às vezes é o primeiro e é o segundo. E aí no bimestre que ele fica em segundo lugar, as pessoas dizem, você ficou em segundo lugar. Mas o segundo lugar de toda a turma, Você é segundo, você devia ser o primeiro. Exige tanto da pessoa, irmãos, exige tanto da pessoa. Parece que segundo é pouco, está muito pouco. O mundo moderno é isso. E a igreja precisa ter cuidado. Porque nós estamos vivendo exatamente nesta época dessa modernidade, onde a competitividade está tão grande. Uma corrida exacerbada para que as pessoas vençam, e parece que as pessoas que são bem-sucedidas são só aquelas que chegam lá na frente no sentido financeiro e intelectual. Não é bem assim, não. Não são todos que precisam ser ricos, não, de jeito nenhum. Não. Eu tenho pena dos nossos jovens, adolescentes, coitados. Eles vão para certos colégios que, misericórdia, meu Deus, parece que uma tortura em cima desses meninos. É a vida moderna. E a gente vê os nossos meninos já ansiosos, sobressaltados, às vezes frustrados. Ele não foi o melhor, ele se esforçou, mas não foi o melhor, e fica totalmente sobressaltado. Não estejais inquietos por coisa alguma. Nós precisamos aprender a sossegar o nosso coração e a descansar em Deus. Outra causa, o isolamento das pessoas. Eu disse agora mesmo, quanto mais o mundo passa de 7 bilhões de habitantes, parece que as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, cada vez mais separadas uma das outras. Eu estava lendo poucos dias atrás que o problema de aluguel é um problema mundial, porque a cada dia as pessoas estão se isolando. Eu quero viver só, eu quero viver no meu canto, eu não quero depender de ninguém. Isso traz frustração e traz ansiedade. E é lógico que a principal causa, a ausência da comunhão da pessoa com Deus. Porque quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós tiramos tempo para fechar a porta do nosso quarto, como disse o Senhor Jesus, está com a porta do nosso quarto fechada, e Jesus diz assim, e você começa a conversar com o Pai, e o Deus que vê em segredo, Ele vai te contemplar ali. É ali, fechado na porta, dentro do nosso quarto, que as nossas ansiedades vão desaparecendo. E o refrigério da presença do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Eu quero trazer 3 verdades aqui sobre essa questão de ansiedade. Primeira verdade é que a ansiedade é totalmente inútil. Vamos aprender isso. A ansiedade que porventura tem invadido o meu coração e o teu coração, ela é totalmente inútil. Por quê? Porque não podemos acrescentar um côvado à nossa altura. Me parece que foi o pastor Oites que falou isso aqui poucos dias atrás. Nenhum de nós podemos acrescentar um côvado na nossa altura.
não podemos acrescentar uma hora em nossa vida. Tudo está determinado por Deus. Tudo é determinado por Deus. A minha vida está nas mãos dEle. A sua vida nas mãos dEle, dos nossos filhos. Eles vão viver até o dia que Deus colocou um ponto final e acabou a história. Tudo é nas mãos do Senhor. Então, a nossa ansiedade, às vezes pelo futuro, pelo amanhã, isso é inútil. Isso é totalmente inútil. Se nós entendermos isso, a palavra de Deus diz assim que não cai uma só folha de uma árvore, sem que seja a permissão do Todo-Poderoso. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle das minúcias da nossa vida. Coisas, eu já disse aqui, coisas que às vezes eu não sei da minha vida, Deus sabe. Muito mais do que eu. Ele sabe todas as coisas. Semana passada eu estive em uma congregação, mas a minha esposa, e eu falava ali com os irmãos que a nossa forma física, o nosso cabelo, a nossa altura, a cor da nossa pele, tudo que nós somos fisicamente, foi idealizado por Deus. Imaginem a nossa vida ao longo da história. O salmista diz que quando nós ainda informe no ventre da nossa mãe, é um termo difícil, como é que é? Ele ia entretecendo, é isso, Tião? É isso? Entretecendo? O Senhor ia entretecendo os nossos ossos e Ele ia, enfim, desenhando a nossa vida. Cada detalhe da nossa vida física, o Senhor ia desenhando. Então o jeito do seu cabelo foi idealizado por Deus. A sua altura. Se você é magro, se você é gordo, se você é baixo, se você é alto. Tudo foi Deus que idealizou assim. Bendito seja o nome do Senhor. Então tudo está nas mãos dEle. A nossa vida então. A nossa vida. Segunda verdade. A ansiedade, ela é inútil. E muitas vezes ela é prejudicial. Totalmente prejudicial. Por quê? Porque nós nos ocupamos, nós deixamos o nosso coração estar sobressaltado de situações que às vezes não vão acontecer amanhã. Aí os analistas dizem que, guarde isso, 70% das nossas preocupações. O que é preocupação? Preocupar antes de acontecer. Ou estar ocupado em algo que ainda não aconteceu. 70% das nossas preocupações que nós temos, de situações que porventura podem acontecer, elas não acontecerão. 70% delas. Então ela se torna totalmente prejudicial. Veja o que diz lá em Mateus capítulo 6, versos 26 a 28. Alguém pode ler? Não podemos falar sobre ansiedade sem nos esquecermos de Mateus capítulo 6. Um dos irmãos pode ler aí, capítulo 6 de Mateus, versos 26 a 28. O 28 agora, irmã Fátima. Isto aí. Por que eu estar preocupado com o futuro dos meus filhos, dos meus netos, ou meu próprio futuro? Quando o Senhor está dizendo, olhe para as aves dos céus que eu estou cuidando delas. Olhe para os lírios do campo que eu estou cuidando deles. O que vale mais para Deus? As aves dos céus, os lírios do campo? Ou eu e você que somos imagens e semelhanças do Todo-Poderoso? Ou eu e você que temos o sopro de Deus em nossa vida? Quem vale mais? Então por que estar ansioso com o nosso amanhã? Com o nosso futuro, com o futuro dos nossos filhos? Pastor, esse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, só notícia ruim. Eu tenho dó dos meus filhos e das crianças que estão vindo agora. Uai, mas não é o mesmo Deus de toda a história que vai cuidar deles, não? Não é o Deus que atravessa a história, os séculos, os milênios, não é Ele que vai cuidar deles, não? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essas três verdades nós precisamos aprender. A ansiedade é inútil.
ela é prejudicial. E a ansiedade é sinal de incredulidade. Leia aí, irmã Fátima, você que já começou a ler. Lê o verso 31 e 32 do capítulo 6 de Mateus. Olha aí. O que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Deus está dizendo, não fique inquieto por causa disso não. Continue, por favor. O Senhor está dizendo, os gentios, eles ficam preocupados com essas coisas. Vocês que são filhos, devem estar descansados em Deus. O nosso futuro está nas mãos do Todo-Poderoso. Os gentios, eles ficam ansiosos por causa disso. Você não. Você tem um Deus que cuida de você. E eu tenho também um Deus que cuida de mim. Ele tão somente diz, olha para as aves dos céus e para o lírio do campo. Eu estou cuidando deles. Oh Deus poderoso, bendito é o nome de Jesus. Deixe-me partir para os finalmente, dizendo aqui assim para os irmãos. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Qual é o remédio para essa ansiedade que está às vezes alojada no seu coração e no meu coração, talvez há semanas ou há meses e até mesmo há anos? Qual o remédio para isso? É lógico, eu sei que os irmãos sabem qual o remédio. O remédio é esse: nós precisamos ser fiéis a Deus antes de nos preocuparmos em ser ricos, em adquirir coisas desse mundo. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Se eu for fiel a Deus, se eu conduzir a minha vida dentro dos moldes da palavra do Senhor, o meu futuro está garantido por Ele e nada mais. Veja o que diz em Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus 6, 19. Quem pode ler? Só isso aí. Não ajunteis tesouro na terra. O que Deus está nos ensinando? Não fique ansioso por adquirir tanta riqueza, não. Eu tenho um tesouro e você tem um tesouro também. Nós temos um tesouro. O nome do nosso tesouro é Cristo. Jesus. A pessoa de Jesus nos satisfaz. A pessoa de Cristo, irmãos, é tudo para nós. É a maior riqueza que nós temos. Esse corinho que nós cantamos, Cristo é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Antes de ser rico, eu preciso me preocupar em ser fiel a Deus. Bem-aventurado o servo que quando o Senhor vier, encontrará fazendo assim como fiel. Fiel ao Senhor, é o que basta. Glória a Deus. Sejamos santos antes mesmo da preocupação de sermos felizes. É o que tem sido falado aqui nesse púlpito. Deus não está preocupado primeiramente com a nossa felicidade, como Ele está preocupado com a nossa santidade. Sejamos santos antes de sermos felizes. Veja aí o que diz o verso 24, por favor, 6 verso 24 de Mateus. Olha aí, o pastor Enoque falou poucos dias atrás aqui, esse Deus Mamon chamado riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós precisamos aprender essa verdade. Diante dessa chamada felicidade, que as pessoas estão buscando aí no sucesso financeiro e no sucesso profissional, antes de qualquer coisa, nesse sentido, nós precisamos ser ricos diante do Senhor. Ricos diante de Deus. Isso é o que nos basta. Sermos santos. Lá no livro de Apocalipse tem um texto que diz assim, que o Senhor, quando Ele vier, Ele buscará aqueles que estarão vestidos de vestes brancas. Brancas. O que nós precisamos ter cuidado, irmãos, é com o pecado que está nos rodeando tão de perto aí, de maneira assustadora, de maneira terrível.
todo tipo de embaraço e de pecado que está à nossa volta aí, todo tipo de oferta, para que a minha vida e a sua vida seja santa diante de Deus. Eu quero ser santo, eu quero ser puro diante de Deus. O salmista orou dizendo: Senhor, dá-me um coração puro, um espírito reto, que a nossa boca seja guardada da maledicência. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como é que se vence a ansiedade? Nós precisamos aprender, cada dia da nossa caminhada cristã, a dependermos única e exclusivamente de Deus. Diga comigo, depender de Deus. O que diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7? Talvez todos conheçam de cor esse texto aqui, 1 Pedro 5, 7. Hein? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu quero depender de Deus. Eu quero lançar no Senhor hoje a minha ansiedade, essa inquietude do meu coração. E eu quero conclamar você hoje para que essa situação que está inquietando a tua alma hoje, você possa lançar ela nos braços do Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nesta noite de terça-feira, Deus não está olhando para nós como uma multidão, não. Ele está nos vendo individualmente. Ele conhece o seu nome, o seu sobrenome. Ele conhece tudo, toda a particularidade da sua vida. Ele conhece tudo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Não enfrente situação sozinho. Não queira enfrentar situação sozinho. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus que está contigo lá dentro da sua casa, lá quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, e às vezes você derrama lágrimas grossas ali no travesseiro, você está se esquecendo que há um Deus ali. Eu gosto sempre de citar o texto aqui, quando Deus apareceu para Moisés, lá na sarça ardente, e Moisés pensou que Deus estava muito distante. Ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eu sou o Deus que tem visto as lágrimas de vocês, conheço a dor de vocês. Eu conheço tudo sobre vocês. Vocês estão há 400 anos no Egito, mas eu estou observando vocês lá. E eu me lembrei de vocês agora, e eu desço agora para livrar o meu povo da mão dos egípcios. Meu irmão, não queira enfrentar essa situação pensando que você está só. Você não está só. Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfãos, nem vos desampararei. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Quando eu deitar na minha cama nesta noite, e que a preocupação vier bater ao meu coração, eu preciso me lembrar que há um Cristo, que está junto comigo. E Ele diz: as tuas ansiedades você coloca em minhas mãos, coloca em meus braços. Lá no Antigo Testamento tem um texto que eu gosto dele. Diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, sou eu quem pelejo por vocês. Não tereis que pelejar. Quando eu sabia cantar, eu cantava o hino que dizia assim: o Senhor pelejará por vós, o Senhor pelejará por vós, o Senhor peleja por vós. É Deus quem peleja por nós. É Deus quem peleja por você. Não perca sono mais por essa ansiedade no teu coração. Descanse em Deus. Descanse nele. E o momento em que nós nos descansarmos nele, Ele vai começar a agir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos escolher quem é que manda em nós. Se é a preocupação da alma ou se é o Senhor que manda em nós. Paulo diz assim: o Cristo de quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu sou de Deus, a minha vida é de Deus, está nas mãos dele. Minha vida não é minha, não, é de Deus. Diga comigo: a minha vida é de Deus. Descanse nele. Glória a Deus. Para que nós vençamos a ansiedade, é necessário que nós dependamos de Deus através da oração. Eu já disse aqui alguma coisa nesse sentido.
capítulo 3, verso 14 de Efésios, Paulo diz: eu me ponho de joelhos todos os dias por vocês. Nós precisamos aprender de Deus orando, irmãos, orando, na oração, nessa guerra chamada oração. Em Filipenses, no texto que nós lemos hoje, capítulo 4, verso 6, o que diz aí? Filipenses 4 e 6, olha aí. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e através da súplica. O Espírito de Deus quer estar a sós conosco. Um é o valor da oração que nós fazemos aqui dentro da igreja. Outro é o valor da oração que nós fazemos no nosso quarto. Quando estamos dirigindo o nosso carro pelas ruas da cidade, que nós estamos conversando com Deus. Ore, ore. Coloque diante do Senhor. Quando o inimigo vier sobressaltar o seu coração com essa preocupação, você comece a orar. Fale com Deus. E diga: Deus, eu não quero estar com o coração sobressaltado, não. Eu quero estar descansado em Ti. Descansado do Senhor. Eu termino dizendo: pense na solução ao invés de pensar nos seus problemas. Lembram quando Pedro andou sobre o mar? Diz que Pedro andou sobre o mar e de repente ele começou a titubear e começou a afundar nas águas do mar da Galileia ali. Alguém disse assim: talvez Pedro, por algum instante, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar no mar da Galileia. Nós precisamos, para que essa ansiedade de uma vez por todas, ela seja extirpada da nossa vida, nós precisamos pensar na solução. E a solução do meu e do seu problema é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Jesus Cristo e nada mais. Glória seja dada ao nome de Jesus. E eu deixo aqui uma observação que alguém pode até não gostar. Aceite o que não pode ser mudado na sua vida. Existem situações que às vezes elas não vão mudar. E nós precisamos estar descansados no Senhor. Lembram que Paulo tinha um espinho na carne? E ele diz: por 3 vezes eu orei ao Senhor para que Ele retirasse de mim aquele espinho. O que Deus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existem algumas situações que eu posso pedir a Deus e Deus vai dizer: elas não vai ser mudadas. E eu preciso aceitar, determinar as prioridades da minha vida e viver cada dia na minha vida, sabendo que a maior riqueza que eu tenho é o Senhor, a graça do Senhor. O que Deus falou para Paulo, não foi para Samuel, não, falou para Paulo: Paulo, não me peça mais isso não, a minha graça na sua vida é o que te basta. Poder das revelações. Imagina, irmãos, hoje, quase toda terça-feira que a gente vai falar aqui, a gente tem que citar o apóstolo São Paulo, não é? Esse homem que Deus deu as excelências das revelações para ele. Oh, Deus poderoso. Lá no Salmo 37, verso 5, está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo o Senhor fará. Talvez não seja da maneira com que eu quero, mas do jeito de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. A meditação dessa noite é essa. Eu passei a tarde pensando nesse versículo e trabalhando lá no meu quarto e pedindo ao Espírito Santo que Ele me desse graça para falar com os irmãos nesta noite. Deixe a sua preocupação, a sua ansiedade ao pé da cruz de Cristo. Eu quero que você volte para sua casa nesta noite com seu coração aliviado, descansado no Senhor. Deus está no controle dessa situação. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu não sei se a nossa equipe dá conta de cantar aquele hino da harpa cristã que diz: descansarei, descansarei
sob suas asas preciosas. Não, vocês cantem outro corinho, outro hino. Eu quero pedir à igreja para estar em pé agora, em nome do Senhor Jesus. Qual a tua ansiedade? Qual o teu problema? Qual o teu estresse? Pense nessa noite o que tem incomodado o teu coração, a coçada a tua alma aí, para que você lance isso, jogue isso sobre os pés do Senhor Jesus nesta noite e descanse nele. Glória a Deus. Vamos cantar um corinho com a nossa equipe, depois nós vamos orar. Cante, igreja. Sob as asas de Deus descansado. Pensa em Deus. Aleluia. Que noite confiando estou. Sob suas asas me acho abrigado. Fui redimido de Cristo. Cante. Descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei sob as asas tão poderosas. Refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. Oh, aleluia. E se aflito a And the fall the Shandikauri on the fast. Aleluia. perfeito gozo vou nele encontrar. Cante, irmão. Descansarei, descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei sob asas tão poderosas. Só um minutinho. Faz uma pausa aí. Vamos orar ao Senhor. Você quer descansar o teu coração em Deus nessa noite, no Espírito Santo do Senhor? Vamos orar. Pai Celestial, Deus da glória, que está a tua igreja, o teu povo, esses marcados pelo sol da luta, da tribulação, mas nós temos vindo nesta noite dentro desta casa, Senhor, para mais uma vez nos conscientizarmos que a nossa alma precisa estar descansada em Ti. Oh Deus, vem tirar toda a preocupação do nosso coração, toda a ansiedade. Vem fazer com que esta mulher, oh Deus querido, esteja totalmente, Senhor, segura de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Esse pai de família que aqui está, Senhor, que essa situação tem tirado a paz desse homem. Entre, Senhor, no coração deste pai de família, Senhor, trazendo a sensação de que o Senhor está no controle dessa situação e que tudo está em tuas mãos e no momento certo o Senhor há de trazer vitória. Ajuda-nos a descansarmos em Ti, Senhor. O Senhor é dono desta igreja. Esta igreja é corpo de Cristo. É corpo de Cristo. Nós somos os Teus membros em particular. Bendito seja o Teu nome para sempre. Amém. Sob suas asas, promessas preciosas, Cristo me livra, me pode guardar, bem protegido nas Vamos aos seus lugares, irmãos. gloriosas, paz e alegria eu posso achar. Descansarei sob suas asas preciosas.
Glória a Deus. Descansemos dos braços.